Muito boa tarde, espectadores e seguidores da Porto Alegre 24 horas. Nós estamos de volta, dando continuidade à cobertura geral das eleições 2020 e agora com a cobertura do segundo turno, né, com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, que estão disputando ali a candidatura da capital. E hoje nós temos muitos convidados, e um deles agora é a deputada estadual mais votada, Anne Ortiz, que daqui a pouquinho vai dar as boas-vindas, mas antes disso, eu quero agradecer a todos que estão ligadinhos na nossa cobertura geral das eleições 2020. E se você está aí, já aproveita e curte, compartilha, comenta e ativa o sininho, porque durante o dia nós faremos várias entradas ao vivo com convidados e a apuração da cobertura dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Agradecendo então aos nossos patrocinadores, a Leiteria 639, que é o lugar perfeito para você que quer colecionar momentos. Localizada na Avenida Venâncio Aires 639 e na Avenida 24 de Outubro, 1539, é um restaurante, empório, confeitaria e padaria. Inclusive, né, um abraço para o Thiago Leite. Depois que terminar tudo aqui, a gente vai lá dar uma passadinha, tomar aquele cafezinho bem curto, forte, amargo e, claro, com açúcar, quem quiser. O meu é bem... E o seu, como é que é? Com açúcar. Com açúcar. E também agradecer ao César, da Cruz Viagens e Turismo, que a cada viagem um novo conhecimento. Ele que está aí possibilitando a todos que, como diz o poeta Mário Quintana, que viajar é trocar a roupa da alma. E é isso que ele possibilita, né? Você aí que está um tempinho sem viajar, já vai lá e fala com o César da Cruz Viagens e Turismo e não perde, né? Já agenda a tua viagem, vê quais as formas de pagamento, como que dá para fazer e dá aquela esparecida, né, no final de semana, no feriado ou no final do ano, né? Que no final do ano já está aí. Então, uma boa tarde. Boa tarde, deputada Anne Ortiz, que é a quinta deputada estadual mais votada. Parabéns, inclusive, né, por tantos votos e por representar as mulheres na Câmara. Boa tarde, deputada, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no Porto Alegre 24 horas. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês, Nádia. Eu, com muito orgulho, sou a mulher mais votada da Assembleia Legislativa, a terceira deputada mais votada, reeleita a primeira, né? Isso mostra o resultado e uma aprovação de um trabalho feito no meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Isso, para mim, é muito importante. Eu acho que nos mostra que estamos no caminho certo, porque quando a gente fala aqui sobre renovação na política, sobre nova política, muitas vezes as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada do que isso significa, né? Então, eu pude mostrar na minha primeira legislatura, né, que foi de 2015 até o início de 2019, que é possível a gente fazer mudanças importantes e combater privilégios e combater a burocracia também, que atravanca tanto o nosso Estado, e a população, através de quase 95 mil votos, me concedeu um segundo mandato na Assembleia Legislativa para poder dar continuidade para esse trabalho. E é uma responsabilidade bem grande, né? Sendo que a senhora é a única deputada eleita pelo seu partido, Cidadania, né? Isso. Que antes era o PPS. Poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Contar para quem está nos assistindo essa experiência? Claro, eu... Na Câmara de Vereadores também era a única vereadora, né, do partido, e agora na Assembleia Legislativa também, tanto no primeiro mandato quanto nesse segundo mandato, sou a única deputada do partido na Assembleia, e a gente sabe que os enfrentamentos são maiores ainda, né, porque muitos projetos têm que passar pela CCJ, todos os projetos passam pela CCJ, e os maiores partidos, eles têm assento dentro da CCJ. Então, não só comigo, né, mas todos os parlamentares que são ou únicos, né, nas suas bancadas, ou que tem dois na bancada, sabem que como é difícil a gente, primeiro, para fazer os projetos importantes tramitarem dentro da Assembleia, fazer com que eles tramitem na CCJ, possam ser, primeiro, apreciados, né, e ter os seus relatórios, os seus pareceres feitos, e depois esses pareceres lidos e aprovados na comissão. Então, a gente tem que estar sempre pedindo para um outro parlamentar de um outro partido poder nos ajudar, poder pedir para colocar na pauta esse projeto. E eu fiz alguns projetos bem polêmicos, né?
na legislatura passada, o fim da aposentadoria vitalícia para os ex-governadores. Então, os governadores, eles saíam do mandato e recebiam um salário igual ao teto do desembargador do Tribunal de Justiça para o resto da sua vida, e depois que viessem a falecer, as esposas ou os filhos, enfim, seus dependentes legais, continuavam recebendo esses valores também até o fim das suas vidas. E aí o que nós conseguimos criar é estancar isso. Então, os próximos governadores não vão receber mais de forma vitalícia, e também os que hoje recebem não vão poder mais deixar esses valores, né, que esses valores fiquem para suas viúvas ou seus dependentes legais. É claro que a gente queria mais, né, o que eu queria era que ninguém mais recebesse, mas infelizmente dentro do poder legislativo o ótimo é inimigo do bom, né, e a gente tem que trabalhar e tentar avançar um passo de cada vez com as possibilidades que nós temos. A Assembleia Legislativa mudou muito da primeira legislatura que eu estava lá para a segunda, em termos de comprometimento e de pautas dos parlamentares que lá estavam. Eu ouvi diversas vezes, enquanto eu lutava pela aprovação desse projeto, que isso era uma bobagem, ou então, eu concordo que tenha que ser assim, mas também não vou me expor por conta, muitas vezes, da mídia, né? Ou então que isso era um grão de areia no deserto e que a gente não precisava se preocupar com isso. Mas eu gosto muito de enfatizar que dinheiro público pode ser um grãozinho que for, ele tem que ser bem gasto e sempre com quem mais precisa. A gente vê aí problemas gravíssimos em relação à saúde, à segurança pública também. Houve uma melhora, claro, na questão da segurança, principalmente na nossa sensação de segurança, mas ainda falta efetivo, ainda faltam muitos investimentos. A iniciativa privada fez um aporte muito grande de recurso, principalmente aqui em Porto Alegre, para a segurança pública, que possibilitou aí a compra de veículos, de armamento, munição, mas do poder público ainda falta. A educação, então, as escolas, né, muitas delas sucateadas, então eu acho que a gente não pode tratar o dinheiro público como sendo pouca coisa. E aí, nessa minha atual legislatura, ainda no ano passado, eu apresentei um projeto que acabava, não interrompia, com a aposentadoria especial para nós, deputados estaduais. Os deputados estaduais podiam, né, agora não pode mais, optar por pagar o INSS como um trabalhador qualquer, né, como todo trabalhador, ou então optar por um regime especial. Eu entendo que isso, além de inconstitucional, é imoral, porque nós somos eleitos para um cargo que tem dia para começar e dia para terminar. A política, né, e principalmente os cargos eletivos que nós ocupamos, eles não são, não faz parte não é um cargo público no sentido de carreira. Então, não se deve ter uma aposentadoria especial, mesmo o parlamentar que ocupa um mandato por muitos anos. Lá na Assembleia, da mesma forma que os ex-governadores, porém, havia proporcionalidade com o número de mandatos. Quanto mais mandatos, mais recebia de aposentadoria. E o parlamentar também recebia até o fim da sua vida essa aposentadoria, vindo a falecer, deixava para a viúva, para o viúvo, para o filho, para qualquer um que fosse dependente legal. Então, a gente acabou com isso. Os parlamentares que estavam fazendo aportes mensais, né, nesse fundo especial, que contribuíam para o fundo e não contribuíam para o INSS, tiveram os seus valores ressarcidos. A Assembleia Legislativa, que pagava duas vezes mais do que o parlamentar pagava, também teve esses valores devolvidos para os cofres, né, do Poder Legislativo, e hoje em dia nenhum parlamentar mais pode se aposentar de forma especial. Deputada, quais são as responsabilidades de um político eleito como representante do povo? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, se manter fiel às suas bandeiras e aos interesses da população em geral. Não a interesses particulares ou interesses de corporações. Eu acho que a gente tem que entender quais são as necessidades da sociedade. Por muitas vezes, e eu digo isso e coloco da população, porque muitas vezes a gente vê na Assembleia Legislativa as galerias cheias, né? E quando as galerias estão cheias e os parlamentares são aplaudidos, é porque lá fora alguém está pagando essa conta. Então, eu acho que muita responsabilidade com o dinheiro público,
muita responsabilidade com o desenvolvimento do Estado, com o bem-estar da população e, com certeza, representar aqueles, né, pelos quais foram eleitos e não os interesses de pequenos grupos que muitas vezes a gente vê se insurgindo ao longo da caminhada. Como que você descreveria o cenário político atual? A senhora acha que existe uma polarização maior do que antigamente ou não? Eu acredito que muitas vezes o discurso da polarização interessa sempre a um dos lados. Eu acho que a gente está vendo isso muito claro aqui na eleição de Porto Alegre. A gente tem duas candidaturas, né? Candidaturas bem diferentes. De um lado, a gente tem uma candidata que é do Partido Comunista, do outro lado, a gente tem o Sebastião Melo, que é do MDB, que são projetos diferentes para a cidade. E a construção de uma discussão polarizada entre mulheres e homens, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu agora, tá? Eu estava dando uma olhada nas minhas mensagens do Facebook, e aí veio um homem me dizer que eu não podia ou não deveria apoiar o Sebastião Melo, que é o meu candidato desde o primeiro turno a prefeito de Porto Alegre, porque eu sou mulher e eu deveria apoiar outra candidata. E aí eu perguntei para ele em que século que ele está vivendo, porque há muito tempo já as mulheres podem decidir o que elas querem, o que elas querem fazer, o que elas querem apoiar, as bandeiras que nós queremos levantar. Então, muitas vezes se fala em democracia, se fala em liberdade, a não ser que se tu tiver aquela mesma opinião. Se tu tem uma opinião divergente, aí já não é mais tão democrático. Aí já é um absurdo, tu tá apoiando. Então, assim, ó, eu como mulher e como parlamentar mais votada da Assembleia Legislativa, estou agora na Prefeitura de Porto Alegre defendendo um projeto. É óbvio que eu defendo mais mulheres nas assembleias, eu acho que a gente tem que ter mais mulheres participando da política. Porém, entre estes dois projetos, eu acho que a gente tem que ultrapassar essa questão de gênero e ver o que é melhor para a nossa cidade, o que é melhor para o futuro de Porto Alegre. Então, é muito importante, e quando tu traz a polarização, a gente viu isso agora, principalmente agora nesse finalzinho do segundo turno, que trouxeram uma discussão até racial por conta daquilo que aconteceu, daquela brutalidade, daquele assassinato bárbaro que aconteceu no Carrefour, tentaram construir todo um discurso e uma fala sobre o racismo em cima daquilo, desconstruindo uma das candidaturas, imputando ao candidato Sebastião Melo coisas que ele não é, entendeu? Então isso é absurdo e principalmente fazendo daquela tragédia, daquela brutalidade, daquele assassinato um palanque político. Isso é absurdo, isso é uma canalice e a gente tem que fugir disso na política. Eu não defendo os extremos, eu acho que os extremos se igualam muito. Eu sou muito ponderada nas minhas opiniões, mas principalmente eu sempre, desde o meu primeiro mandato, eu mantenho a mesma linha de pensamento, sabe? Eu acho que, e isso é importante, eu acho que isso o eleitor também reconhece. Eu defendo o que eu acredito e defendo fortemente o que eu acredito, mas não seleciono também, não sou seletiva nas minhas bandeiras. Eu sofri bastante preconceito já por conta da esquerda, mesmo sendo mulher, porque eu não defendo porque eu não levanto as bandeiras da esquerda, porque eu quero um Estado mais enxuto, porque eu quero um Estado mais eficiente, porque eu sou a favor de parceria público-privada, porque eu acho que não tem dinheiro para tudo, que a gente precisa ter os serviços, que os serviços cheguem lá na ponta, na população. A gente tem que entender que, matematicamente, não tem como o Estado abraçar tudo e ser um Estado paternalista. O Estado tem que ser um Estado que dê oportunidade para as pessoas, que gere emprego, renda e dignidade. E aí sim a gente pode falar sobre emancipação de fato do cidadão. Então, eu acho que a forma como eles constroem isso está errado. Tanto é que aconteceu um episódio onde no dia da eleição, ou no dia seguinte da eleição, que me fez a mulher mais votada da Assembleia Legislativa, a candidata também eleita do PSOL, Fernanda Melchiona, comemorando com a Luciana Genro, dizendo, dando um abraço na deputada mais votada do Estado, sendo que ela não foi nem a primeira nem a segunda deputada mais votada do Estado. Então isso é tu fechar os olhos
para a questão das mulheres. Então, tu é feminista, mas tu é feminista seletivo. Então, eu discordo veemente dessas questões. Eu acho que a gente tem que trabalhar com transparência, a gente tem que defender as nossas pautas, mas não todas. Eu, inclusive, aproveito essa questão que nós estamos falando das mulheres para saudar todas as mulheres eleitas, as 11 mulheres eleitas para a Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, todas as que se elegeram no estado do Rio Grande do Sul, e dar os parabéns a todas elas, mesmo as que eu não concordo com os seus partidos e com as suas bandeiras. Como mulher e a única deputada eleita pelo seu partido, como que é o ambiente político para mulheres e como que foi a sua experiência na Câmara de Vereadores e também como de deputados, né? Que a senhora teve 2. Sim, a gente falar aqui que a política é um ambiente machista, né? É um ambiente majoritariamente masculino, tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara de Vereadores, e a gente tem que todos os dias provar que nós somos capazes e temos competência para estar ali discutindo todos os assuntos, né? Então, é uma prova todos os dias de que tu tá ali naquele mandato porque tu merece aquele mandato, porque tem condições de executar muito bem aquele mandato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com o trabalho, através do exemplo, a gente vai transformando não só o ambiente que a gente vive, mas vai transformando a nossa sociedade. Eu, graças a Deus, tive um exemplo maravilhoso na minha vida, que foi a minha avó, que era uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela é imigrante, ela veio para o Brasil, chegou aqui, o meu avô ele acabou abandonando ela, separou, enfim, então ela sozinha montou um negócio junto com os filhos, tocou sozinho o comércio da família e acabou vencendo na vida, educando os filhos através de muito trabalho, através de muita dedicação e sempre mostrando para nós que independente do que tu é, independente das condições que tu tem, se tu quer muito alguma coisa, tu tem que acreditar naquilo, tem que baixar a cabeça, tem que trabalhar. Que a força do trabalho é transformadora, que o trabalho é transformador da vida das pessoas. E esse exemplo, para mim, foi muito forte. Muitas vezes ela não precisava nem verbalizar isso, mas eu acho que a forma, muitas vezes não precisa verbalizar as coisas, mas a forma como tu faz, como tu leva a tua vida, como tu conduz as situações adversas, elas são mais importantes e têm um reflexo muito maior naqueles que te cercam do que as próprias palavras. Então, ela foi um fator muito determinante. Então, e também, quando eu entrei na política, a gente conversava bastante, assim. Ela sempre foi uma grande amiga, uma grande parceira minha, e eu sempre conversei muito com ela. E ela dizia, se é o que tu quer, vai, corre atrás. Eu nunca titubeei, nunca pensei como é que será aquele ambiente, o que será que vai acontecer, como é que vão me tratar lá ou não. Mas a gente enfrenta situações complicadas e tem que passar por cima dessas situações e tem que mostrar que a política ela é feita para homens e mulheres, é uma representação aqui da sociedade. E tu acha que falta mulheres de direita na política? Se sim, por quê? De direita? Eu acho que muitas vezes as mulheres elas têm receio de se envolver, do que pode vir, do que pode acontecer. Eu acho que mudou, que a Câmara de Vereadores agora elegeu mulheres, né? E tinha na esquerda, principalmente na esquerda mais extrema, assim, uma mobilização muito maior, apesar da gente sempre ver as mesmas, né? Mas tinha uma mobilização muito maior. Eu acho que as mulheres que defendem não que não defendam as mulheres, porque eu acho que a gente não pode separar essas pautas. Eu defendo as mulheres, eu defendo mais participação de mulheres, porque muitas vezes tem grupos que entendem como as pautas, inclusive, sendo suas, né? Elas conseguem se apropriar de tantas coisas, não só do estrago que fizeram no Brasil, PT, PSOL, PCdoB, mas também de apropriação de pautas. Acho que as pessoas têm que querer participar da política, se mobilizar cada vez mais, e eu espero que o meu mandato,
que a minha forma de trabalhar e que as bandeiras que eu defendo dentro da Assembleia Legislativa, elas sirvam de inspiração para muitas mulheres também querer participar da política, e tu sabe que eu escuto isso muito hoje, né, na rua, e principalmente de candidatas, inclusive de candidatas que não são do meu partido, mas que vieram falar comigo e dizer: Anne, tu foi uma inspiração para eu entrar na política, para eu querer participar da política e de ser candidata a vereadora. E muitas se elegeram, né, e eu fico muito feliz por ter podido, né, ser essa inspiração e esse, quem sabe, essa faísca, né, que surge em cada uma para entender que é importante a gente participar da política, não só como cidadãos indo votar, né, exercendo o nosso direito ao voto, mas cobrando, fiscalizando e, com certeza, também se candidatando a cargos eletivos, porque não adianta reclamar que são sempre os mesmos, não adianta reclamar que a política está ruim, que as pessoas que não nos representam, se a gente não está também colocando a nossa cara a tapa e fazendo o nosso trabalho e fazendo a diferença. Deputada, como que tu viu Porto Alegre nos últimos anos e como que tu vê nos próximos 4 anos? Porto Alegre, nos últimos anos, eu vi uma cidade sem diálogo, uma cidade trancada, uma cidade com medo, uma cidade com pouco acesso à saúde. Eu acho que a gente teve uma administração complicada nesses últimos anos, principalmente pela falta de diálogo. Agora, na pandemia, o que a gente viu na pandemia, na minha opinião, foi muito absurdo, decretos absurdos, assim, sem pé nem cabeça, um abandono total da questão econômica, sendo que é importantíssimo, porque para uma cidade poder oferecer serviços, para o Estado poder oferecer serviços para a população, ele precisa de recursos, e esses recursos vêm da arrecadação de impostos. Então, fecha tudo, inclusive uma das diferenças que a gente tem entre os candidatos que aí estão, né, disputando esse segundo turno é essa questão. A candidata Manuela sempre defendeu que tivesse tudo fechado e emprego depois a gente recupera, e ao contrário do candidato Sebastião Melo, que defendeu que a economia e saúde andassem lado a lado, porque ambos são extremamente importantes. Então, eu espero que daqui para frente a gente possa ter uma cidade onde as pessoas possam dialogar, onde uma cidade mais voltada para o futuro, para o empreendedorismo, com liberdade econômica, que o empreendedor possa abrir o seu negócio, gerar emprego, gerar renda, fazer a economia girar com mais liberdade do que a gente viu nos últimos anos, e principalmente com diálogo, porque é um dos pilares mais importantes para a nossa democracia. E aí eu acredito muito, né, e eu te respondo isso dessa forma, porque eu acredito muito na eleição de Sebastião Melo, que é um democrata, e com certeza vai seguir essa linha na prefeitura. Então eu tenho muita esperança de uma cidade melhor. Muita esperança de uma cidade melhor. Quais critérios tu acredita que o eleitor deve ter em mente na hora de escolher o seu representante? Primeiro lugar, projeto. Pesquisar a vida de cada representante. Eu acho que tem que pesquisar o que aquele representante defende, quais são as bandeiras que ele levanta, como é que ele trata as questões de corrupção, se ele acha que corrupção tá ok e tudo bem e as pessoas não foram corruptas e é tudo perseguição política, ou se de fato ele combate a corrupção, que é um dos grandes males do nosso país. Eu acho isso ponto fundamental e ponto número 1, a questão do combate à corrupção. Segundo, combater os privilégios. A gente vê muitos privilégios ainda, não só na política, mas em muitas áreas do setor público que precisam ser combatidos. A questão da desburocratização e não estatização. Então, assim, a gente viu que tem projetos que são defendidos que deram errados no mundo inteiro. Né? A gente vê aí venezuelanos chegando no Brasil, os argentinos, coitados, sofrendo horrores, e a gente não quer o mesmo caminho aqui para a nossa cidade. Então, eu acho que isso deve ser um ponto fundamental. Principalmente, e destaco aqui mais uma vez, a questão do combate à corrupção. A gente tem tudo para ser um país incrível, um estado maravilhoso, de uma riqueza inigualável.
mas infelizmente a gente tem lá um buraco fundo que suga isso, que se chama corrupção, e ainda tem muita gente que passa fome, tem muita gente que não tem acesso à saúde, tem muita gente que não tem acesso a saneamento básico, e esses temas precisam ser enfrentados. E se não tivessem roubado tanto do nosso país, com certeza talvez a gente não estaria nessa situação que estamos hoje, infelizmente. Deputada, qual a mensagem, o recado que tu deixaria para os eleitores, para as eleitoras, sobre a importância deles irem até a urna manifestar o seu voto nessa eleição tão atípica, né, mas tão importante e crucial para decidir, junto com todo mundo, quem que vai representar a capital nos próximos 4 anos? É muito importante votar. Eu quero dizer para todo mundo que tem medo, está com medo do Covid, todo esse medo que está instalado através da pandemia, que é muito mais perigoso deixar de votar do que votar com todos os cuidados. Vai de máscara, coloca um protetor facial, luva, álcool gel, leva sua caneta, mas não deixe de votar. As sessões de votação estão absolutamente seguras. Eu fui hoje ver algumas pessoas indo votar, inclusive com luvas, e achei aquilo muito legal, porque são pessoas que estão se cuidando, estão respeitando, né, a questão toda dos protocolos em relação à pandemia, mas não estão deixando de exercer o seu direito como cidadão, que é extremamente importante para o futuro da nossa cidade. Não adianta reclamar depois. Eu acho que a gente precisa exercer o nosso direito, que é o do voto. Eu hoje, de manhã cedo ainda fui com meu filho pequeno, me acompanhou na sessão. A gente colocou álcool, foi votar, depois de votar passou álcool de novo na mão, com máscara, com distanciamento social, não tem perigo nenhum. O perigo é o futuro da nossa cidade, aí a gente se lamentar depois, e depois não tem mais volta, né? Eu acho que as pessoas não podem deixar de votar, levem os seus familiares, aquele que é mais idoso, aquele que tem, que pertence ao grupo de risco, que quer votar, conversem com eles, ainda dá tempo, tem que votar. Deputada, se despeça, por favor, dos nossos espectadores e seguidores. Olha, eu quero dizer que passou bem rápido, né, essa nossa conversa aqui. Foi um prazer imenso estar aqui junto com vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite, desejar aqui um bom final de tarde a todos e dizer que eu espero que o melhor seja decidido aí para o futuro da nossa cidade, e que na Assembleia Legislativa, né, estou à disposição de vocês lá, fazendo o meu trabalho, e que a gente vai ter ainda um final de ano bem tumultuado, né, dentro da Assembleia, porque a gente tem o aumento dos impostos terminando agora, essa majoração das alíquotas terminando agora no final de dezembro, dia 31 de dezembro. Já tem 10 projetos protocolados lá na Assembleia pelo governador, inclusive um deles é de prorrogação das alíquotas. E quero dizer que sempre votei contra o aumento de impostos, inclusive dessas alíquotas que estão majoradas, e vou continuar votando sempre e lutando para que o cidadão não seja cada vez mais castigado e que a gente possa, de fato, ter alíquotas justas e um Estado que caiba dentro do bolso do contribuinte. Deputada, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer um pouco mais, né, sobre o cenário político atual e sobre as expectativas da próxima gestão que está por vir. Agradecemos também a audiência, cada um de vocês que estão ligadinhos na cobertura geral das eleições 2020, do segundo turno agora, que estão disputando Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. Sem vocês, nós não teríamos sido líder do streaming gaúcho na cobertura geral das eleições 2020. E aproveita que está aí, já comenta, compartilha e ativa o sininho, porque no decorrer do dia nós faremos várias inserções e tem mais convidados. Nós já tivemos o Tarso Genro, que foi ex-governador e ex-prefeito de Porto Alegre, tivemos Matheus Gomes, que foi vereador eleito pelo PSOL, e agora a deputada estadual Anne Ortiz, que foi a quinta deputada eleita, a mais votada aqui no nosso estado e a única do partido dela. É uma baita representatividade para as mulheres. E agradecer também aos nossos patrocinadores. Leiteria 639, que é o lugar perfeito para você que quer colecionar momentos. Localizada na Avenida Venâncio Aires 639 e na Avenida 24 de Outubro,
1539, com restaurante, empório, padaria e confeitaria. E um abraço, né, para o César da Cruz Viagens e Turismo, que a cada viagem um novo conhecimento, que ele fornece meio de transporte com ar-condicionado, GPS, tudo para facilitar ainda mais a sua viagem para explorar o Brasil, o mundo afora, o que você quiser, tá bom? Nádia, só em respeito aos meus eleitores aqui, rapidamente, que eu sou a primeira mulher, a mais votada da Assembleia Legislativa, mulher, e entre todos os 55 parlamentares, a terceira mais votada. Maravilhosa, é isso mesmo, obrigada pela correção. É isso mesmo, então muito obrigada a todos que estão ligadinhos e lembrando que essa realização é uma parceria com a GT Produções, a Estratégia, Centro de Palestras e Treinamentos do Rafael Politano e com a Porto Alegre 24 horas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma convidada, não sai daí. Até mais.